Fala meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Felipe Pena aqui e no vídeo de hoje eu quero te ensinar um tema que o Enem adora cobrar aí nas provas, tá bom? A gente sabe que as questões do Enem sempre tentam levar para o nosso cotidiano e o tema de hoje é um tema que se encaixa muito em questões desse tipo que o Enem adora, que são as escalas, tudo bem? Então você entender escalas é um assunto muito importante para que você consiga acertar questões de razão e proporção. Lembrando que para resolver escalas eu vou usar aqui junto com você nenhuma fórmula, tá? Eu não quero que você gaste muito tempo, gaste o seu cérebro aí para memorizar fórmulas que você consegue fazer de outras formas mais fácil. Lógico, por exemplo, uma fórmula de Bhaskara, some produto, você tem que decorar. Mas fórmula de escala eu não vou te ensinar, tá bom? Eu vou te ensinar a resolver ela por uma regra de 3 muito interessante. Então, o primeiro passo que eu quero conversar com vocês é o porquê de existir escalas. Então, as escalas surgiram para você comparar, para você conseguir analisar alguma coisa com a realidade. O que isso quer dizer? Tá vendo aí que na foto tem um mapa mundi? Você não vai ter um papel do tamanho do planeta Terra para que você consiga desenhar e saber qual que é a distância, qual que é a configuração dos nossos continentes, dos nossos países. Então é por isso que a gente faz uma redução do tamanho real para um tamanho que é representado no papel, para que a gente consiga visualizar, por exemplo, o tamanho de um continente inteiro em uma folha de papel na sua mesa, tá? Isso daí também é muito usado na área da engenharia e da arquitetura. Por exemplo, pensa aí você que você está fazendo uma casa e você já quer visualizar essa casa com seus cômodos, com seus móveis, para você ver se fica do seu agrado ou não. Então, o que o arquiteto, o engenheiro faz com você? Ele faz uma maquete que vai representar a sua casa em tamanho real. Ele não vai construir uma casa exatamente do mesmo tamanho só para te mostrar. Ele vai fazer uma escala de redução para que você consiga visualizar com excelência aí a sua casa, tá? O mesmo acontece, por exemplo, também com estruturas muito pequenas. Por exemplo, uma bactéria. Para que você consiga visualizar ela, a gente tem que representar ela com uma escala maior do que ela é na originalidade, beleza? Então a escala serve tanto para representar coisas muito grandes quanto para representar coisas muito pequenas, beleza? E também coisas de tamanho normal, só que você quer representar ela um pouco maior ou um pouco menor, tá? Então escalas servem para comparar em papel alguma coisa da realidade, beleza? Eu vou te ensinar que é o seguinte, ó. Eu coloquei aqui que esse mapa mundi está na escala 1 centímetro para 500 quilômetros. O que isso quer dizer? Se você for aí pegar a sua régua e medir qualquer distância, você já consegue descobrir qual que é a distância dela na vida real. Por exemplo, eu peguei aqui a minha régua e vou medir uma distância, peguei uma distância aqui de um país até outro da minha escolha e deu 3 centímetros de distância aqui na minha régua. Então, o que isso quer dizer? A gente consegue, usando essa escala, determinar qualquer distância usando ela. Então, a gente sabe que 1 centímetro está para 500 quilômetros. A minha distância foi de 3 centímetros. X. O que você pode fazer? Você pode multiplicar cruzado ou você pode perceber uma proporcionalidade aqui. Eu multipliquei por 3 aqui. Aqui vai ser simplesmente multiplicando por 3. Então vai ser x é igual a 1.500 quilômetros, beleza? O mesmo serve para distâncias menores que 1 centímetro, tá? Por exemplo, eu medi meio centímetro. 1 centímetro está para 500 quilômetros, meio está para x. E aí você observa outra proporcionalidade que foi a divisão por 2. Então aqui a gente sabe que essa distância na realidade é de 250 quilômetros, beleza? Então é essa a importância da escala no nosso dia a dia. Também é muito usado na área de geografia. Eu tenho certeza que você já viu algum mapa das regiões, por exemplo, do Brasil, que tenha uma escala para que você consiga visualizar ele de forma completa no seu papel, beleza? E para te explicar
Como resolver uma regra de 3, eu vou te mostrar dois exercícios que caíram no Enem, tá bom? São exercícios atuais. Eu tenho certeza que vai clarear mais a sua mente. Então vem aqui comigo, exercício 1. Então é o seguinte, o mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então foi o que eu expliquei para vocês anteriormente. Então certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Então nós temos o quê? Nós temos que 1 centímetro nesse mapa, se você pegar a sua régua e medir 1 centímetro, isso na realidade não é 1 centímetro, e sim 58 milhões de centímetros. Excelente? Então considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio, então esse lugar aqui, até esse xizinho que marca o tesouro, ele tem 7,6 centímetros, isso no meu mapa, tá bom? E ele quer saber qual que é a medida real em quilômetros. Então a primeira coisa que eu vou fazer, aqui está em centímetros, eu vou passar esses 58 milhões para quilômetro. Metro são 100 centímetros, tira 2 zeros. 1 quilômetro são 1000 metros, tira 3 zeros. Então, nós temos que 1 centímetro é igual a 580 quilômetros, beleza? E a distância que ele pegou aqui é 7,6 centímetros, ele quer saber quantos quilômetros isso equivale. Então, eu vou fazer simplesmente uma regrinha de 3. 1 centímetro está para 580 quilômetros, 7,6 está para x. Então, para descobrir a resposta final, é só a gente fazer x, que é igual a 7,6 vezes 580. Então, bora fazer essa multiplicação e já assinalar a alternativa correta dessa questão. Então, a gente tem aqui, ó, 580 vezes 7,6. 7 vezes 0, 0. 6 vezes 8 é a tabuada mais difícil que tem. O que a gente pensa? 6 vezes 6, 36. Mais 6, 42. Mais 6, 48. Aqui, 6 vezes 5, 30. Mais 4, 34. E agora o 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 5, 35, mais 5, 40. Então é só você somar tudo. 0, 8, aqui vai ser 10, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4. Só que tome muito cuidado, ó. Tá vendo que tem essa alternativa aqui? A gente não pode assinalar ela de jeito nenhum. Por quê? Tem uma casa decimal aqui. Então a vírgula vai vir aqui. Então essa medida do navio até o tesouro é de 4.408 quilômetros, ou seja, a alternativa correta é a alternativa A. Tranquilo? Agora bora para o nosso segundo exercício para finalizar esse vídeo, finalizar essa aula de escalas. Beleza? Então nós temos o que aqui? Então o que o exercício fala para a gente? A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 cm, 3,51 cm e 4 cm. Então, ele deu dado, ele foi bonzinho com a gente, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. A escala usada pelo arquiteto foi. Então, o que eu quero que você lembre, tá? Além desse dado de 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, você tem um dado extremamente importante que é o quê? 1 metro cúbico é a mesma coisa de você pegar um quadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Você vai ter dentro desse quadradão, você vai ter 1000 litros, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 28.080 litros e passar para metro cúbico. Como que eu faço isso? Simplesmente dividindo por 1000. Uma tática extremamente importante e eficiente. Divide por 1000, 3 casas para a esquerda. 28,08 metros cúbicos.
Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer o volume dessa maquete em metros cúbicos também, porque é a unidade mais usual e eu acho interessante, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, falando sobre a maquete, eu vou fazer o volume dela, tá bom? O que vai ser? Esse tópico é um tópico de geometria espacial. Eu vou conversar com vocês daqui 2 tópicos, tá? 2 tópicos do curso. Só que para fazer esse exercício basta você saber que o volume de um paralelepípedo é você multiplicar as 3 dimensões dele. Então você tem aqui, ó, por exemplo, um paralelepípedo. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Você tem um paralelepípedo dessa forma aqui, tá? E você vai ter as medidas. Que é o que? Simplesmente comprimento, largura e espessura. Então vem aqui, ó, a gente tem ligando os pontos do nosso paralelepípedo. Nós temos que as dimensões dele são 2 centímetros, 3,51 e 4. Lembrando que essa é a maquete. Então é só a gente multiplicar tudo. 2 vezes 3,51 vezes 4. Fazendo 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3,51, nós temos 28,08 centímetros cúbicos. O que a gente faz para passar para metros cúbicos? Nós sabemos que 1 metro são 100 centímetros. Como é cubo, você eleva a terceira. Então, 100 é 10 ao quadrado, eleva até a terceira potência, fica 10 elevado a 6. Só que como a gente está indo de centímetro para metro, a gente tem que colocar negativo. Então, isso daqui é simplesmente o volume, vai ser igual a 28,08 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza? Então, nós sabemos que o quê? A escala vai ser o seguinte, vai ser simplesmente o meu 28,08 metros cúbicos, que é a medida real, e aqui 28,08 vezes 10 a menos 6. 28,08 com 28,08 embaixo, você corta, dá 1. E essa potência fica o seguinte, nós temos aqui 10 elevado a 0, né? 10 elevado a 0 menos 6 fica 10 elevado a sexta. O que isso quer dizer? Que a escala é 1 para 1 milhão. Beleza. Só que isso daqui, você tem que lembrar que é em volume. E ele quer saber a escala linear. Por que isso é extremamente importante? Vamos supor o seguinte, ó. Você tem um quadrado, tá? Você tem um quadrado de lado 1. E aí você vai dobrar o lado desse quadrado. Então é 1 e 1. Agora você tem um novo quadrado de 2 e 2. Olha o que acontece com a área dele. 1 vezes 1 é 1. Então 1 metro quadrado, tá? Lembrando que é em metro aqui. E aqui vai ser 4 metros quadrados. Então, viu que você mudando 1 na linear, muda 4 vezes a área. E o que acontece com o volume? Vai aumentar 2 ao cubo, vai aumentar 8 vezes. Então, o que você vai ter que fazer? Como é volume, você vai ter que tirar a raiz cúbica desse 1 milhão. Então, nós sabemos que raiz cúbica de 1 milhão é simplesmente o quê? É simplesmente 100. Por quê? 100 vezes 100 vezes 100 é 1 milhão. Porque ó, 100 vezes 100 é 10 mil, vezes 100 de novo, 1 milhão. Beleza? Então a escala correta é 1 para 100. Se fosse, por exemplo, ao invés de ser uma maquete de um paralelepípedo, fosse uma maquete de um retângulo só. Tipo, por exemplo, representou o retângulo só. Aí você não ia tirar a raiz cúbica, você ia tirar a raiz quadrada. Beleza, meus queridos? Então essa foi a aula de escalas. Pega o seu lápis, pega a sua caneta, faça bastante exercícios desse tema, que é um tema extremamente essencial para você conseguir uma nota excelente na prova, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu e até a próxima!